para o café da manhã. Bom dia! Bom dia! Que Deus possa nos abençoar com o seu Santo Bom Espírito, para que nós possamos entender, compreender a mensagem e também colocar em prática em nossa vida diária. Amém, Senhor. Fico muito feliz de estar aqui na frente para palestrar para vocês. Que o Espírito Santo também possa me usar. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por a oportunidade que nós podemos ter, ó Deus, de estar aqui na tua santa e boa casa. Ó Deus, nesse momento nós vamos estudar a tua palavra. Meu Deus, usa-me poderosamente. Coloca tuas palavras em meus lábios. Mas para isso acontecer, eu também preciso que o Senhor perdoe meus pecados, meu Deus. Para que não atrapalhe nesse momento de meditação da tua palavra. E que cada pessoa que possa sentir o toque do Espírito Santo, meu Deus, possa sair muito melhor do que quando entraram aqui. Nos ajude, ó Deus, que nós possamos compreender a tua mensagem nessa manhã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se quiser colocar slide, pode colocar. Tá? Jesus, quando ele fazia muitas ilustrações, contava parábolas. Filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida. E hoje eu vou falar sobre o lápis. Puxa, que verdade, você vem aqui falar sobre lápis? Um dia me perguntou para mim, qual é a mensagem de hoje, então? Eu disse, eu vou falar sobre o lápis. Lápis? Como assim lápis? É como lápis. Qual é o desfecho da palavra? Não é lápis. Assim como lápis. Vamos lá, então. E Diego, o hino que eu escolhi inicial não foi esse, Diego. Mas cantaram com tanta garra que eu senti desejo de mudar até o sermão nessa manhã. E cantaram tanta garra, tão bonito, quase no lar, né? E na verdade nós estamos quase no lar, mas falta pouco, irmãos. Aguenta mais um pouquinho, fique firme, fortes, aguenta mais um pouquinho só, que Jesus está voltando. Nós vemos os sinais aí, que olha, Jesus está às portas. Assim como o lápis, vamos lá. O lápis precisa de uma mão para conduzi-lo. Olha só, a primeira lição que nós aprendemos sobre o lápis. O lápis por si só, ela não consegue escrever sozinho. O lápis ele precisa de uma mão para conduzi-lo, para que ele possa escrever. Não é isso? Assim também nós precisamos de uma mão para nos conduzir. Só que tem uma diferença. O lápis, ele é consciente. Ele não tem consciência. Qualquer mão que chega, pega nele, escreve. Qualquer mão que pega nele, rabisca. Nós não. É diferente. Nós temos consciência. Nós temos livre-arbítrio. E nós podemos escolher quem está nos tomando pela mão e nos guiando na nossa vida. Jeremias 10:23 diz o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ao dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, versículo 17. Nós podemos perceber nessas duas passagens que Deus ele quer conduzir o homem. Talvez nós fizemos até projetos de sonhos, mas quando nós deixamos Deus nos guiar, Deus diz, não filho, esse não é o caminho certo. Opa, eu te mostro esse caminho. E Deus, então nós deixamos Deus nos conduzir o caminho. E assim nós não quebramos a cara, vamos dizer assim. Deus ele quer nos tomar pela sua mão e nos guiar. Agora eu faço uma pergunta. Se nós não deixarmos Deus nos tomar pela mão, quem nos toma pela mão? Complicado, né? Nosso inimigo está aí, irmãos. A Bíblia fala que ele está como um leão rugindo de um lado para o outro, procurando quem possa tragar. E se nós não deixarmos que Deus nos guie a nossa vida, com certeza Satanás vai aproveitar o vazio do nosso coração e vai tomar conta e vai nos conduzir mal. E vou falar uma
uma coisa para você. Satanás aparentemente tem muita coisa boa. Aparentemente tem muita coisa boa. O mundo aparentemente vai ter muitas coisas boas. Sexo é bom ou é ruim? É bom, é ótimo, é gostoso. Mas Satanás transforma em coisa ruim. Olha só, irmãos. Quantos jovens estão usando agora cigarro eletrônico? Quantos jovens estão usando narguilé? Quantos jovens estão em adultério? Deixando que o inimigo os guie. Vamos deixar a passagem, vamos deixar para o final. Eu quero contar a história de Davi. Davi era um jovem. A Bíblia fala que ele parecia comigo. Ele era loiro, assim que nem eu. E bonito. Estava tendo os filisteus, estava ali, reunidos. Golias estava desafiando Israel. Vamos lá. É o que acontece. Estava blasfemando contra Deus. E estavam os irmãos de Davi ali também. E Davi foi levar o quê? Comida para eles, mantimentos para eles. E Davi chega no meio do momento que o Golias está blasfemando contra Deus. Cadê vocês? Cadê o Deus de vocês? Vocês, o seu Deus é fraco, o meu Deus é forte, não tem ninguém que possa me derrotar, porque o nosso Deus é mais forte que vocês. E Davi escutou aquilo lá. E Davi falou assim: como pode um incircunciso falar uma coisa dessa para o nosso Deus? Nosso Deus é todo poderoso. Eu não admito que esse incircunciso fale dessa forma. E Davi então fala assim: olha, não tem ninguém que vai enfrentar esse gigante. Irmão, se você não sabe, se ninguém enfrentasse o gigante, quem teria que enfrentar o gigante? Você sabe quem que teria que enfrentar o gigante? O rei. O rei. O rei estava na toca morrendo de medo, com as pernas tremendo. Aí chega um menino franzino, magro. Para não deixar de ser bonito, né? Porque parecido comigo. E fala assim: eu quero enfrentar esse gigante. E o rei então não quis no princípio, mas ele falou: olha, já matei um urso, matei um leão, e Deus vai dar esse homem nas minhas mãos. E o rei falou assim: então vá, melhor ele do que eu, né? Irmãos, Davi foi, enfrentou Golias e venceu Golias. Quando nós temos Deus nos guiando pela mão, o temor vai embora. Nós não temos medo, nós enfrentamos. Vem as dificuldades, fala assim: quem é essa dificuldade? Deus é maior, meu Deus é maior. Pode vir as dificuldades que nós enfrentamos, dificuldades sem temor, sem medo. Estava no hospital ontem e estava com o meu paciente, o meu cliente. E chega outra pessoa cadeirante também, começa a conversar com ele e fala assim: você está tudo bem? Eu não está bem. Meu filho teve câncer no rim, já tirou um rim e agora deu uma metástase. Eu não sei o que faço. Eu estou desesperado. É tão triste, tão lindo, pai, ver o seu filho nessa situação e não poder fazer nada. Irmãos, mas quando nós temos Deus no coração, se fosse nós ficaríamos tristes, ficaríamos arrasados, mas nós tínhamos esperança. Amém. Quem tem Deus no coração tem esperança, irmãos. Quem deixa Deus nos guiar tem esperança. Olha só, outra coisa que nós podemos perceber: fé. Davi deixava Deus conduzir a vida dele, ele tinha fé, irmãos. Ele tinha certeza que ia conseguir vencer o Golias. Isso é fé. E a pessoa que tem a Deus como guia tem fé. Outra história que nós podemos ver: os 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Nós podemos perceber que a primeira história que precisamos perceber que pessoas que têm Deus no coração, ele tem fé, tem coragem, ele não tem medo. Mas aqui nós vimos 3 amigos de Daniel que se negaram a se ajoelhar diante da estátua do rei Nabucodonosor, e eles foram lançados no fogo ardente, na fornalha ardente. Não vou falar muito, não quero demorar muito no sermão de hoje. Uma lição que eu pego daqui, irmãos: princípios. Pessoa que tem Deus como guia, que deixa Deus guiar os caminhos, ele é uma pessoa que tem princípios. Ele fala assim:
buzina, tocar tudo que for tocar buzina, mas uma coisa eu te digo, nós não vamos nos ajoelhar. E se porventura o Senhor jogar nós na fornalha ardente, se Deus não quiser nos libertar, amém, assim seja, mas não vamos nos ajoelhar. Princípio, irmãos. Quando nós temos Deus como guia na nossa vida, nós temos princípios. Nós não ajoelhamos para falsos deuses, nós não ajoelhamos para aquilo que Deus tem alimentado o mundo. Quando nós vimos prostituição, nós dizemos não. Quando nós vimos coisas erradas, nós dizemos não. É princípios. Você está tendo princípios na sua vida? Quando você está sozinho no celular, num lugar sozinho, o que tem visto no celular? Você tem princípios? Tem lembrado que tem um Deus que está olhando para você? É princípios, irmãos. Quando você está na escola, como é que você tem andado? Você tem andado com princípios? Você tem dado exemplo? Princípios, irmãos. Aqueles 3 jovens, eles não ajoelharam porque eles tinham esses princípios. Desde a infância eles seguiram a Deus e não desistiram de seguir os caminhos de Deus. Vamos para frente. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. Satanás, como disse no começo, ele pode te oferecer várias coisas gostosas neste mundo, mas no final é morte, caminho de morte. Jovens, eu vou falar uma coisa para vocês. Satanás, como disse, ele está bramando como um leão para lhe tragar. E você pode até estar deleitando num momento delicioso na sua vida agora, mas no final vai te levar no caminho da morte. E quem sabe você pode aproveitar a vida inteira, ter um gozo, ter a vida inteira de alegria, não acontecer nada com você, mas quando Cristo voltar, você não vai fazer parte da primeira ressurreição. Porque há caminhos que parecem, caminhos do homem parecem perfeitos, mas é caminho de perdição. Vale a pena, irmão, você deixar Deus conduzir a sua vida. Vale muito a pena, irmãos. Vale muito a pena. Estava conversando com um rapaz que eu deixo no bíblico. Sinceramente, eu nunca imaginava que ele ia se batizar. Eu ia na casa dele e encontrava ele bêbado. É o Márcio. Acho que vocês conhecem ele é do Valverde. Eu ia na casa dele, ele bêbado. Ia, algumas vezes não estava em casa. Estava com a minha companheira de trabalho missionário, ela desistiu, mas o casal não desistiu. Depois veio outra pessoa comigo. E a pessoa queria desistir também, eu disse, não vamos desistir. Quando ele disser, não quero mais você aqui, nós vamos permanecer. Amém. Irmãos, ele se batizou. Por incrível que pareça, sabe o que ele falou para mim? Agnaldo, quando eu via você chegando, eu falava assim, lá vem os irmãos chatos, insuportáveis. E eu tinha vergonha de chegar perto de vocês para você sentir o cheiro da cachaça. E minha vida era totalmente perdida. Eu maltratava minha esposa, eu gastava dinheiro com bebida, eu gastava dinheiro com churrasco para os amigos. Minha vida é totalmente torta, sem futuro nenhum. Mas eu vou falar uma coisa para você agora, Agnaldo. Quando eu conheci Jesus e eu batizei, minha vida é totalmente diferente. E vou falar uma coisa para vocês, irmãos, ele está mais bonito. Ele é um homem feio que era, viu? Sem dente na frente, cabeludo, barba para fazer, silachado. E hoje eu vejo lá no Valverde um homem totalmente transformado com sua família. Amém. E olha que bonito, eu estava na igreja de Valverde, chega um menininho, quando eu conheci, era desse tamanhozinho, eu vi um rapagão. Ele olhou assim para mim, você não lembra de mim não? Você não lembra de você? Puxa, como eu gostava de ver você lá em casa, fazer oração, falar da palavra de Deus. E hoje também está nos caminhos de Deus, irmão, amém? Amém. E ele falou assim, que o melhor presente da vida dele foi ter conhecido Jesus. Amém. Porque todos os filhos dele estão no caminho de Deus. Amém. Ele e a esposa estão servindo ao Senhor, mais a família. Não há caminho melhor do que o caminho de Deus, irmãos. Você vai ser bem sucedido em todos os aspectos da sua vida. Todos os aspectos da sua vida. Financeiro, familiar, tudo vai ser bom para você. Mas tem um porém. Segunda lição que nós podemos aprender.
O lápis às vezes precisa ser apontado, porque você vai escrevendo e vai acabando o quê? A ponta. E você vai ter que usar o quê? O apontador. E o apontador dá atrito, corrói, para que traz novamente o quê? Um novo grafite, uma nova ponta, para ter uma escrita melhor, uma escrita mais bonita. Olha só, meus irmãos, Tiago 1, 2, versículo 3: tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Irmãos, muitas vezes o conforto traz falta de fé. Você sabia disso? Imagine você tem tudo na vida, não precisa de nada. Tem dinheiro, tem boa família, tem carro, tem uma boa casa, você não precisa de nada. Às vezes você pode esquecer que existe um Deus lá no céu Todo-Poderoso que está olhando por você. E a sua vida pode se tornar fadigada, cansada, pode se tornar uma vida rotineira. E você pode ser um cristão, se tornar um cristão rotineiro. Vem na igreja de sábado, vai para casa, trabalha e fica aquele cristão frio, triste, amargo. E às vezes Deus permite que certas circunstâncias aconteçam na nossa vida, irmãos. Não que Deus traga essas dificuldades. Deus não traz dificuldade nenhuma, irmãos. Mas as consequências dos nossos erros, Deus permite que nós coletamos aquilo que nós plantamos, para que nós possamos ser mais fortes, se tornar mais firmes, lembrar de um Deus Todo-Poderoso, que sempre está nos ajudando, nos auxiliando. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel saiu do Egito. Antes de sair do Egito, o povo de Israel viu grandes maravilhas, as 7 pragas, as 10 pragas, aliás. E eles viram as maravilhas de Deus, eles viram os milagres de Deus. Então eles saíram do Egito, de dias era uma nuvem, irmãos, uma nuvem cobriu o sol, para que eles não fossem queimados no sol. E à noite uma coluna de fogo os guiava. Olha que interessante. Mas de repente eles estavam diante do mar vermelho, e de atrás vieram os egípcios, atrás deles. E agora eles viram que o povo do Egito estava atrás deles e o mar na frente, e não tinha mais escapatória. Eles começaram o quê? Chegaram para Moisés: ó Moisés, Senhor é um homem de Deus, Deus é todo-poderoso, o mesmo Deus lá do Egito que fez grandes milagres, Ele também pode fazer milagres, Moisés. Moisés, pede para Deus e Ele vai dar-nos libertação. É isso que aconteceu? Não. Ó Moisés, você trouxe nos desertos para morrer aqui, Moisés. Mas a gente tem ficado lá no Egito, lá agora estava seguro, agora você trouxe aqui, agora vamos morrer. Não tem mais escapatória, Moisés. Começou a murmurar. E Moisés então vai a Deus, e Deus então vai dizer: Moisés, estende a tua vara. E Moisés então estendeu a vara, e o mar se abriu, e eles passaram a seco. Eles passaram então o mar vermelho, e passou um tempo, eles estavam caminhando, estavam com muita sede. Deu sede neles, e estavam com muita sede, e eles viram o rio. Aí apareceu correndo no rio para beber a água. Chegando lá, a água era doce, gostosa. É isso que aconteceu? Não. Vocês são humilhados, né? É isso mesmo. Amargo, a água era amarga, irmão. E então eles falaram assim: ó Senhor, ó Moisés, tu nos tiraste do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Se queixavam, irmãos, são um povo queixosos, murmurões, e nenhum deles entraram no Nova Canaã. Porque Deus permitiu que então viesse aquelas promoções. Eles estavam acostumados, irmãos, a ver a nuvem de dia, o nuvem de fogo durante a noite. Eles estavam acostumados a ver as maravilhas de Deus, mas eles se conformaram, eles ficaram frios. Eles acostumaram tanto a ver os milagres de Deus que eles perderam a essência. É por isso que Deus às vezes permite certas circunstâncias na nossa vida para dar um chacoalhão e nós acordarmos. Acorda, meu irmão, meu filho, Deus, estou aqui. E nós possamos novamente entregar nossa vida diante de Deus, orar mais, buscar na presença de Deus, ir mais na igreja, no povo,
pedir oração, orar, clamar. Vamos lá. Terceira lição. Quando os lados erram, deixe a borracha apagar. Interessante, né? Disse-lhes, Ezequiel 53:11: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos novos caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus, nessa manhã, quer te dar o perdão de todos os seus pecados que você cometeu na sua vida. Ele quer apagar, Ele quer passar na borracha dos seus pecados. O lápis sempre permite que a borracha apague as coisas erradas ditas. Assim devemos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Você fala assim, mas Aguinaldo, eu tenho que pedir a Deus perdão dos meus pecados. Deus não sabe de todas as coisas. Deus não sabe que eu errei e Ele não pode me perdoar. Quando você pede perdão, irmãos, é um ato de humilhação e reconhecimento que você errou. Sem pedir de perdão, você não tem reconhecimento do seu erro e do seu pecado. Sou eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais dos seus pecados. Isaías 43:25. Deus não tem pecado neste mundo que Deus não perdoa, irmãos. Todos os pecados são perdoados. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Eu estava vendo no TikTok um pastor nomeado, diz que conhece aramaico, hebraico, conhece vários, não é nossa denominação não. E ele explicou, muito bem explicado, o pecado contra o Espírito Santo. Ele falou que o pecado contra o Espírito Santo é você atribuir a Deus aquilo que o diabo faz. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Eu disse, nossa, mas isso que é um pastor nomeado, falar uma besteira dessa. Pecado contra o Espírito Santo, irmãos, aquele pecado que você não quer ser perdoado, aquele pecado que você não pede perdão. Como Deus pode perdoar você se você não aceita o perdão dele? Você não pede perdão? É impossível. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que você não se arrepende, você não pede perdão. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O resto, Deus perdoa todos os pecados. Não importa o que você fez no passado. Deus, Ele apaga todas as suas transgressões e transforma a sua vida. Condições para receber o perdão. Primeiro, perdoar a si mesmo. Certo dia eu estava em estudo bíblico e na hora do apelo eu fiz aquele apelo bonito. Olha, Jesus, hoje quer entrar no seu coração, quer fazer sua mudança de vida. Eu acho que eu tenho sorte com o bêbado, viu? Porque também estava bêbado. Disse, olha, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer transformar o seu coração. E ele começou a chorar. Começou a chorar bastante. Quase chorei também, mas aquele dia eu resisti, eu não chorei não. Eu falei, Sagrado, como você fala que Deus pode me perdoar se você não me conhece? Você não sabe o que eu fiz no passado? Eu fiz tanta coisa errada, Aguinaldo, fiz tanta coisa, tanta besteira, eu não tenho mais direito de perdão, eu fui muito longe demais. Irmãos, muitas vezes nós pensamos assim também, não é só ele que pensa não. Olha, eu fui muito longe demais, eu tenho conhecimento, eu errei, Deus não me perdoa. Irmãos, Deus perdoa todos os pecados. Não importa o pecado que você fez. Não importa o pecado, quão longe você fez. Deus perdoa os seus pecados. Mas você tem que aceitar que você é um pecador. E se arrepender. Mas perdoa a si mesmo, aceite o perdão. Quantas pessoas estão com trauma psicológico porque não aceita, tem um trauma e acha que é uma pessoa inferior, que não presta, que não vale nada. Você é uma pessoa valiosa aos olhos de Deus. Você é uma joia rara. Não tem a pedra mais preciosa no mundo que é mais preciosa que você. E Deus está disposto a fazer tudo por você. Ele faz milagres na sua vida para você aceitar o seu perdão. Perdoar o seu próximo. Lembra da oração? Perdoa, Senhor Deus, assim como perdoamos os nossos
Deus só vai perdoar nós, irmãos, se nós tivermos um coração perdoador. Nós temos que aprender a perdoar, meus amados. Deixar as mágoas de lado. Conheço um irmão que ele é afastado e ele disse assim: olha, Aguinaldo, eu não vou mais para a igreja. Por quê, meu amigo? Porque a igreja não aceita que eu fui transformado. Vive falando dos meus erros do passado. O que adianta a minha igreja? Vive falando dos meus erros do passado. Eu já mudei de vida, já fiz tudo possível, mas eles não aceitam a minha mudança. A igreja precisa perdoar também, meus irmãos. Muitas vezes a igreja fica atrás de uma pessoa, fica remoendo o passado da pessoa, não perdoa, e mata o irmão dessa forma. O irmão não vem mais para a igreja. Uma pessoa também, certo dia, falou assim: eu não vou para a igreja. Eu falei: por quê? Porque é a pessoa que cai em adultério, sempre que a pessoa, quando fica olhando para mim, fica um olhar diferente, um olhar do acusador. Irmão, nós temos que aprender a perdoar as pessoas, irmãos. Olhar as pessoas com mais carinho, com mais amor, com mais afeto. Olhar como Jesus olhasse para as pessoas. E Jesus hoje está batendo no seu coração e está dizendo assim: filho, eu aceito você como você é, eu quero perdoar você. Porque você abriu o seu coração nessa manhã para Jesus? Eu seria escrevo para vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo, porque João 2:1. Amém. Amém? Deus está falando assim: eu não quero que você peque, de forma alguma. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, que conhece suas dores, as suas tristezas, as suas angústias. Ele já pagou o preço por você. E Ele está disposto a perdoar você. Vou ponto para lá. Agora a parte do grafite. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9, 10. Você pega um lápis colorido, um vermelho que chama muita atenção, está com a ponta bem montadinha, bonito, você olha assim, lindo. Mas quando você vai começar a escrever, a ponta quebra. Isso não é problema. Você pega o apontador, você vai apontar. O que acontece, Rose? Quebra novamente, mas não tem problema. Você vai, aponta novamente. E quando você vê, percebe que quando você está apontando, ele quebra novamente. Sabe o que aconteceu com esse lápis? Caiu várias vezes no chão e teve bastante queda. E ele quebrou todos os grafites que estavam dentro. Está tudo quebrado. E quando vem as dificuldades, que é o quê? O apontador vê as dificuldades, os problemas, ele não aguenta, irmãos. Porque é a dificuldade, os problemas que ele passou, ele não deixou nos caminhos do Senhor, não tinha força, resistência, e ele desfalece. Às vezes nós vemos a pessoa com um sorriso, bem vestidinho, bonito, mas nós não sabemos o trauma que aquela pessoa tem. Nós não sabemos o que aquela pessoa leva no coração. Mas Deus conhece o coração de cada um de vocês. Eu não sei os traumas que você carrega no seu coração. Quantas pessoas têm traumas na sua infância? Deus Ele quer pegar os seus traumas e quer tirar todos os seus traumas. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O último, o rastro. Pois cada um deverá levar a própria carga, que está sendo instruído na palavra, pratique todas as coisas boas com
aquele que instrui. Mas não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 5 a 7. Meus amados, quando nós deixamos Deus destruir a nossa vida, e nós pegamos Deus como professor, nós deixamos rastros maravilhosos. Uma pessoa já chegou e falou para você assim: nossa, você tem um brilho, você é tão diferente, você tem um jeito de falar tão diferente, você tem uma coisa especial que eu não consigo identificar o que é, mas você é especial, você é diferente. Eu estava trabalhando e tinha uma empregada e era espírita. E ela chegou a mim e disse: Aguinaldo, você é diferente. Você tem uma luz, você tem uma luz forte, que eu não sei explicar. Você é diferente. De todas as pessoas que passou aqui, você é diferente. Eu não sei o que você tem, mas você tem uma luz e você é diferente. Eu estava conversando com meu filho, a sogra dele falou assim: que eu também tenho uma luz. Eu não sei o que é essa luz. Você sabe o que é essa luz? É Deus na nossa vida, irmãos. Amém, Senhor Deus. Quando Deus está na nossa vida, nós somos a luz para este mundo, irmãos, tenebroso. Onde você esteja, você deixa rastros. Há uns 20 anos atrás, o Edgley chega em casa. Era no domingo. Aguinaldo, eu estou precisando de uma pessoa para fazer um velório. Pregar lá no velório de Caeiras. E vocês me conhecem, eu sei que vocês me conhecem. Eu não vou em velório. Você me diz: eu não vou em velório, isso aí eu tenho trauma, eu não vou, isso aí não é para mim. Eu disse: Aguinaldo, Deus falou para mim, tocou no meu coração, porque você fosse lá fazer o velório. Aí pegou pesado, né? Eu não posso negar. Disse: mas cadê o padre? Não tem padre para fazer o velório? Eu falei: não tem padre. Não tem pastor? Eu falei: não tem pastor. Não tem nenhum membro da família? Eu falei: não tem ninguém. Aí eu fui no velório. Chegando lá, irmãos, tinha 5, 6 pessoas só. E tinha a pessoa lá. 5, 6 pessoas só. Não é julgando, mas será que a pessoa que estava ali era uma pessoa boa? Será que te deixou bons rastros? Será que foi um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom vizinho? Eu não sei, irmãos, mas pela quantidade de pessoas, a gente não julgando, eu vi que ele não era uma pessoa muito querida, não. Irmão, nós precisamos deixar rastros. Nós deixamos rastros bons ou deixamos rastros maus? Você não tem escolha. Aliás, você tem escolha, mas você tem a opção de escolha. Mas rastro você vai deixar de qualquer forma. Você não tem essa opção. Você vai deixar rastro, quer seja rastros negativos ou rastro positivo. Vou voltar a falar novamente. Você está na escola, você passar rastro negativo, você vai defamar a tua igreja. Sabe, aquela pessoa da igreja adventista, sétimo dia, lá, olha o que eles fazem. Certo dia eu trabalhava numa empresa e o patrão, então, ele deu camisetas, uniforme, e ele falou assim: olha, vocês estão proibidos de sair com uma camiseta lá na rua. Você só usa camiseta aqui dentro da empresa. Aí o rapaz questionou: por que, patrão? Por que nós não podemos usar a camiseta lá de fora? E ele falou uma coisa interessante: se vocês fazerem coisa lá fora, não vai falar que fulano fez aquela coisa. Ele vai falar assim: olha, aquele funcionário da Discra que fez aquilo lá. A minha empresa vai ficar em jogo, vai ficar defamada pelas coisas erradas que vocês fazem. E eu não quero a minha empresa ser defamada. Deus também não quer ser defamado por você, irmãos. Se você vestiu a camisa, seja um verdadeiro cristão. Na escola, no celular, onde que você esteja, seja um verdadeiro cristão. Dê um exemplo. Eu fui trabalhar com uma pessoa. Já está terminando. Eu fui trabalhar com uma pessoa, irmãos, e se diz evangélico, se diz cristão. De cada 10 palavras, 9 é palavrão. E que cristão é esse? Que exemplo está dando?
Não tem moral nenhuma para fazer o trabalho missionário ali onde ele estava trabalhando, que tinha várias pessoas. Quantas oportunidades ele perdeu? Que rastro ele está deixando ali? Que rastro você está deixando dentro da igreja ali? Se um dia você for embora para a sua terra natal, alguém vai lembrar de você aqui na igreja de Laranjeiras? Oh, homem de Deus, aquele homem ele era demais. Oh, mulher de Deus, mulher dinâmica, mulher de Deus. Ou vai pensar assim, puxa, foi tarde. Não fez nada aqui, só atrapalhou. A palavra é dura, irmão, mas é a realidade. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa me abençoar. Que nós venhamos deixar Deus iluminar a nossa vida, o nosso coração. Que nós venhamos ser como lápis, deixar Deus tomar nossa vida pelas mãos e trazer grandes traços aí para frente. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar o último.